Agora sim, então vou compartilhar a tela aqui do nosso estudo de caso. Opa! Estão conseguindo visualizar o compartilhamento de tela? Lu, a gente está vendo a tela do seu computador. Veja agora, Mi. Por enquanto está igual. É mesmo? Deixa eu ver o que está acontecendo, então. Peraí. Vou compartilhar novamente. Então, vamos começar de novo, porque acho que quando coloca para gravar deve ter dado alguma coisa aqui. Pro, aqui estava aparecendo. É no Word, né? É no Word, é. Estava aparecendo para mim. Ah, é? Por que será que para a Mirene não tá? Não sei. Deixa eu colocar de novo, Mi. Agora eu tô te vendo, voltou para você. Isso, é. Quando eu coloco para compartilhar, aí desaparece a minha imagem e vai ser só o compartilhamento. Deixa eu ver de novo. Senão eu posto no chat para você acompanhar, Mi. Ó, compartilhei de novo o documento no Word. Agora apareceu. Ah, então tá. Então deve ter sido aquela hora que eu fui gravar, ele saiu. Muito bem. Depois eu posto para vocês, viu, esse gabarito aí da doença de Crohn. Vocês chegaram a fazer? Conseguiram fazer? Não deu tempo. Eu fiz, mas não completei, não foi até o finalzinho. Tá. Então, assim, esse paciente, né, um clássico paciente também atendido aí em consultório. Então, é um paciente que ele tem 55 anos, do sexo masculino, e diagnosticado com doença de Crohn em fase de remissão. Então, o que é essa fase de remissão, para a gente entender um pouquinho? A fase de remissão é aquela fase em que o paciente melhora, né, melhora dos sintomas. Então, aquela hora que o nutricionista, ele vai ser procurado no seu consultório, no seu ambulatório, provavelmente esse paciente ele não está internado, ele já está tendo a sua convalescença em casa, e aí, né, é a hora que ele não tem febre mais, ele não tem diarreia sanguinolenta, ele não está tomando dosagem alta daqueles medicamentos, principalmente aqueles medicamentos que têm interação com nutriente, que a gente comentou lá, né, a sulfasalazina, que interage com o ácido fólico, o corticoide, que também interage com o ácido fólico, e também acaba tendo aí catabolismo em função do uso do corticóide, que acaba a gente tendo que fazer o uso de mais proteínas, né? Se ele estiver usando ainda essa medicação, provavelmente vai ser menor a quantidade do que ele eventualmente está usando lá no hospital. Então, é a hora de investirmos nesse paciente, principalmente no que diz respeito à parte imunológica, né? Então, quando a gente fala em parte imunológica, é a hora da gente investir nessa capacidade absortiva desse paciente. Então, nós vamos pensar aí num probiótico, num pré-biótico ou num simbiótico, né? E nutrientes específicos para restabelecer as vilosidades intestinais. Então, quando a gente fala em vilosidade intestinal, a gente já lembra de quê? As vitaminas do complexo B, dando um destaque maior para o ácido fólico, que ele realmente melhora as vilosidades intestinais, especialmente do intestino delgado, né? Também é a hora de eu pensar em trabalhar talvez um pouco mais, né, já que eu comecei a trabalhar lá na fase aguda, mas talvez eu não tenha tido um resultado tão eficaz por conta das dores, da baixa aceitação alimentar, do fato de não estar com a capacidade absortiva apropriada em função da diarreia, muitas vezes, né, e da perda de sangue, que isso também pode propiciar aí num quadro de anemia, como a gente já comentou aqui. Então, é a hora de eu entrar, por exemplo, com uma glutamina,
né, que ele acaba sendo aí um combustível preferencial dos enterócitos. Então, quando a gente quer melhorar a imunidade, melhorar a capacidade absortiva, a gente já pensa na glutamina, né, que é esse aminoácido que se tornou condicionalmente essencial em função dessa situação que o paciente ele tem diante de tantas alterações aí metabólicas e sintomas e tudo mais, né. Aqui, em relação à recomendação de glutamina, especialmente, ele seria de 0,2 a 0,5 gramas por quilo de peso do paciente, que a gente pode inserir nesse total proteico, tá? Bom, aqui o que foi visto? No exame físico, o paciente se apresenta emagrecido e com sinais de perdas de massa muscular importante. Então, aqui, embora quem teve a curiosidade de fazer o IMC, ele dá um IMC de eutrofia, né, altura de 1,70 para um peso atual de 65 quilos. É eutrófico? É eutrófico, só que pelo fato do olhar clínico desse profissional, né, de analisar a proeminência óssea, principalmente na região de face, né, essa perda que ela já se apresenta por ele ter realmente não tido um consumo alimentar adequado, quando ele estava na fase aguda, então já nos chama a atenção no que diz respeito à oferta de proteínas, né? Então, embora ele se apresente aqui com um IMC de eutrofia, mas com essa proeminência óssea, que ainda não está, talvez, diagnosticado aí como uma desnutrição, mas ele já chama a atenção do nutricionista para a gente poder começar a corrigir isso e investir nesse momento de melhora para que ele fique mais tempo num período de remissão. Então, quanto mais ele estiver controlado do ponto de vista nutricional nessa fase de remissão, em termos de melhora da imunidade, né, e melhora também do lado emocional, né, porque quando a gente fala da questão do intestino, nós estamos também querendo pensar aí que esse paciente, ele já tenta, né, controlar esse lado emocional, desse eixo aí cérebro-intestino, que é muito importante, né, quando há, principalmente nessas doenças inflamatórias intestinais, quando há qualquer tipo de estresse, que normalmente é o que deflagra mesmo o quadro agudo, né, e quando a pessoa está bem nutrida, por mais que ela tenha lá uma depressão, um estresse, de certa forma, né, os antioxidantes, eles tentam corrigir essa a elevação aí de radicais livres que são liberados, né, então, é uma forma também da gente controlar e minimizar aí a possibilidade dele deflagrar um quadro agudo, tá? E aí, o que foi pedido, né, para que vocês calculassem o NET, com 30 calorias por quilo de peso atual. Por que peso atual? Porque ele está eutrófico, né? E também, né, quando a gente pega lá a recomendação da aula, que a gente tem pelas diretrizes, enfim, ele dá um valor para manutenção do peso de 25 a 35 calorias por quilo de peso. Eu poderia pegar qualquer valor, só que como eu não conheço o recordatório alimentar desse paciente, então eu opto pela média, porque se ele comer um pouco mais que isso, ok, e se ele comer um pouco menos, também não vou extrapolar tanto assim, deixando ele, por exemplo, num quadro de uma síndrome da hiperalimentação, como nós falamos lá no transtorno alimentar, especialmente anorexia, que pode acontecer em qualquer doença, onde se priva muito o valor calórico por um bom tempo, devido aos sintomas, enfim, né, e depois ele retoma essa alimentação, mas tem que ser gradativo. Então, sempre esse cuidado tem que existir, né, se o paciente ele tem uma ingestão anterior aí de, sei lá, 500 calorias, 800 calorias em função dos sintomas, às vezes não dá para a gente trabalhar com valor muito alto, porque ele pode ter, sim, essa síndrome da realimentação, tá? Então, 30 calorias por quilo de peso, a recomendação também de proteínas, ela varia de 1,2, vejam, ela já sai hiperproteica, então não é 1 grama, é 1,2, que já é acima de 1 grama, já é hiperproteico, chegando até a 2 gramas por quilo de peso. Aqui, no caso, vai ser atual também, porque ele está com eutrofia. Vamos supor que o meu paciente ele estivesse com peso de desnutrição,
né, dando lá um IMC de desnutrição. Então, no lugar desse peso atual, para cálculo de proteínas, eu deveria usar um peso ideal, senão eu posso estar subestimando aí a quantidade a ser oferecida para esse paciente. De carboidratos, de 50% a 60%, e de gordura até 30%, né? Não havendo aí necessidade de fazer a distribuição dos ácidos graxos, mono, poli e saturados. Então, vamos ver como é que ficou aqui essa distribuição calórica, né? Então, eu começo com lá as 30 calorias vezes 65 quilos, que dá um total de 1.950 calorias por dia. Optei por, aqui eu poderia optar qualquer macronutriente para iniciar essa distribuição calórica, mas eu optei pela proteína, até porque está chamando a atenção a questão da perda da massa muscular, então eu usei aqui 1,5 gramas por quilo de peso, que vezes 65 quilos dá um total de 97,5 gramas, quer dizer, quase 100 gramas só de proteínas. Então, por que eu não dou 2 gramas? Porque eu preciso saber, né, qual é o valor realmente que o meu paciente vai conseguir aceitar. Então, eu vou devagar, eu vou acima de 1,2, que seria o mínimo que eu poderia dar para ele numa situação de catabolismo, como é o caso, mas eu não preciso chegar a 2 gramas, porque com 1,5, estando dentro de uma distribuição calórica adequada, equilibrada em termos até de carboidratos, eu já contemplaria aí essa melhora da massa magra, tá? Então, eu optei por 1,5 em função disso. E aí que vai dar um total de 20% do net, porque pensa assim, né? Vamos traduzir isso na prática. Se um bife médio tem em torno de 25 gramas de proteínas, um copo de leite, um copo de 200 ml, ele vai ter em torno aí de 4 a 5 gramas de proteínas. Imagina quanto ele não vai ter que comer em relação a volume também. Né? Então, acho que também existe uma questão aí de bom senso. Vamos ver se com essas 30 calorias por quilo de peso, e até mesmo um pouco mais de proteína, chegando a quase 100 gramas de proteínas, ele já consegue consumir essa quantidade. Né? Porque dependendo da privação que ele sofreu ali no período agudo, não adianta eu me empolgar e dar aí 2 gramas por quilo de peso de proteínas, que eu não vou conseguir fazer com que ele consuma tudo isso. E além do que, né, mesmo que eu utilize aí um suplemento proteico, um módulo de proteínas, no caso até a glutamina, vai ser mais complicado aí ele ingerir, tá? Até para a gente sentir um pouquinho como é que vai estar esse paciente. E às vezes não é uma situação definitiva, não preciso de ficar com esse 1,5 o resto do tempo que eu vou tratá-lo, eu posso, de repente, ir aumentando à medida que eu for vendo que não está corrigindo essa perda de massa muscular, tá? E aí, para fechar, né, os 100% de adequação, então foi lá, 55% de carboidratos e 25% de gordura. Então, é sempre bom, né, salientar aqui que na hora que vocês forem fazer o estudo de caso também na prova e na vida profissional mesmo, lembrar que tem que fechar os 100% de adequação. Então, o cálculo de proteínas, carboidratos e lipídios tem que fechar aí os 100% de adequação, tá? Vamos supor que eu optasse por dar, por exemplo, a glutamina, eu faço o cálculo à parte de 0,2 a 0,5 gramas por quilo de peso de glutamina e insiro nesse total de 97,5 gramas de proteínas, porque esse é o total de proteínas aí que eu vou trabalhar, tá bom? Aí eu coloquei uma situação, né, para vocês, que se o paciente estivesse com uma esteatorreia, né? Então, como é que eu poderia trabalhar aí a distribuição calórica com o paciente em esteatorreia? Então, vocês aprenderam lá, né, na aula, e já falei isso também lá na aula de dieta hipogordurosa, que a gente pode poupar o trabalho intestinal de digestão com o uso do TCM, mas existe um critério, uma regra para isso. Não dá para eu trabalhar só com TCM, porque existem as gorduras que são intrínsecas dos alimentos. Mesmo que eu use aqueles desnatados, existe aquele mínimo de gordura que já existe. Então, o que normalmente a gente faz na prática? Orienta o paciente a não utilizar nada de gordura de adição no quadro de esteatorreia, né? Lembrando aí que o quadro de esteatorreia, ele acontece em função do paciente não estar conseguindo hidrolisar e absorver
essa gordura. Então, por exemplo, ele pode ter um problema pancreático, né? No caso aqui, ele não consegue pela hidrólise dessa gordura. Então, o fato dele ter provavelmente aí uma necessidade diminuída, né? Por conta da situação dele, do processo inflamatório na região de intestino, ele tendo uma oferta de triglicérides de cadeia média, ele precisa de pequena quantidade de lipase intestinal para ser hidrolisado e absorvido. Não é igual o TCL, o triglicérides de cadeia longa, que precisa da lipase pancreática para ser hidrolisado e absorvido. Então, é uma forma da gente poupar esse trabalho intestinal. Então, a quantidade, eu começaria aí, no caso, com os lipídios, né, porque no caso de esteatorreia, eu preciso de cercar o paciente do cuidado de não extrapolar na quantidade de lipídio, então eu começo a distribuição de lipídios, dando um total no máximo de 20%. Então, segundo a recomendação, a gente tem de 15% a 17% de triglicérides de cadeia longa e de 3% a 5% de triglicérides de cadeia média. Então, um exemplo que seria 15% de triglicérides de cadeia longa, dando um total de 292,5 calorias, que dividido por 9, né, considerando que para cada grama de gordura são 9 calorias, daria um total de 3,25 gramas de gordura. Em relação ao TCM, é importante eu ir destrinchando aqui, né, desmembrando, até chegar na medida caseira, porque é isso que eu vou trabalhar com a quantidade aí por exemplo, de TCM, dando lá na bandeja, se o paciente estiver internado, ou orientando ele em casa, em colheres aí, para que ele pudesse realmente utilizar, tá? Renata, opa, será que eu coloquei a vírgula aqui? Deixa eu só confirmar esse valor. 292,5 dividido por 9, 32. Desculpa, aqui são 32,5 gramas de lipídios, e aí 5% do NET de TCM. Então, esses 5% daria aí 97,5 calorias, que dividido por 8, por que dividido por 8? Obrigada, viu, Renata? Dividido por 8, porque cada grama de TCM corresponde a 8 calorias, porque como ele é rapidamente hidrolisado e absorvido, então a quantidade calórica, ela acaba sendo um pouquinho menor, tá? Normalmente o TCM, ele é extraído do óleo de coco, né? Ele contém lá ácido cáprico e caprílico, que acaba sendo aí bastante utilizado aí em quadros de esteatorreia, né? Onde a gente precisa realmente utilizar aquele triglicérides que vai poupar o trabalho gástrico. Então, eu dou esse total em 12 gramas, né? E aí, se eu sei que cada colher de sopa de TCM corresponde a aproximadamente 5 ml, 5 gramas, mais ou menos, né? Eu posso usar um valor aproximado aí de 2 colheres de sopa de TCM. Normalmente se orienta a usar o TCM em cima de uma preparação pronta, ou muitas vezes utilizar, por exemplo, num suco, né, batido com alguma vitamina, enfim, que possa, então, ser um veículo aí de valor calórico, que é garantido, né, e sem extrapolar muito na sobrecarga aí de trabalho intestinal. E aí, eu faço a distribuição dos outros 2 macronutrientes, então eu posso manter a oferta de proteínas, de 390 calorias, e 60% de carboidratos, que seria aí um pouco a mais daquilo que eu dei aqui em cima, né? Porque aqui eu estava trabalhando com 55%, então aqui eu posso gerar até 60% de carboidratos, tá? Dando um total aí de 1.170 calorias, dando 292,5 gramas, tá? De carboidratos. Pois bem, na letra B, então, antes de passar para a letra B, tudo bem até aqui?
Então, agora vamos passar para a letra B. O que foi perguntado? Considerando o quadro geral do paciente, qual a consistência adequada e justifique no máximo 3 linhas. Eu costumo sempre fazer os estudos de caso, bem como também as perguntas de prova, bem aquilo que é normalmente exigido na prática profissional, de repente uma prova de concurso, né, ou até mesmo prova de seleção de estágio, enfim, para que vocês realmente exerçam, né, o poder de síntese aí. Então, aqui, o que era para responder? Consistência normal, né, o paciente não tem diarreia, ele não tem aí a esteatorreia, né, essa situação da esteatorreia só foi mesmo para vocês treinarem, então a gente acaba tendo aí a condição de trabalhar com uma dieta de consistência normal, sem ser restrita em fibras, inclusive, e porque ele está nessa fase de remissão e não há problemas mecânicos de ingestão e digestão que justifique a necessidade aí de abrandar os alimentos. Então, é bem importante, né, que a gente sempre condicione aquela consistência de acordo com a necessidade do nosso paciente, porque quando a gente faz uso de uma consistência que não é a mais adequada, se perde também vitaminas hidrossolúveis, então acaba sendo, consequentemente, aí um fator que pode até, de certa forma, prejudicar o paciente, né? Então, aquela coisa de pecar por excesso também acaba sendo deletério para o nosso paciente que está ávido em querer melhorar esse estado geral, ele precisa, muitas vezes, de vitaminas hidrossolúveis, né, como é o caso aí do complexo B, então, quanto mais eu cocciono esse alimento à base de complexo B, eu posso ir perdendo aquele nutriente, né, e aí depois não adianta ficar só dando também suplemento, a gente tem que partir daquilo, como a gente sempre fala aqui, né, daquilo que é uma alimentação normal, saudável, e aí, se for o caso, se ele não estiver atendendo essa necessidade calórica, aí eu entro com o suplemento aí necessário, proteico calórico, enfim, mas o ideal é que a gente possa trabalhar aí com alimentação normal, enfim, né, então, até quando o paciente está com esteatorreia, ele tem muita probabilidade também de ter perdido e está perdendo, né, vitaminas lipossolúveis, vitamina A, D, E e K, então a gente acaba tendo que, assim que ele melhorar da esteatorreia, a gente entrar com essa oferta aí de vitaminas lipossolúveis para que ele possa também corrigir e aí melhorar o estado geral. Dúvidas, pessoal? Tudo tranquilo, então. Então, eu vou parar aqui o compartilhamento, eu vou postar já com essa correção. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento para vocês me verem aqui. Então, é isso que eu tinha hoje para falar para vocês, né? Hoje eu fico, obviamente, até às 13 horas, então, muitas vezes, os alunos que já estão fazendo aí seu estudo, né? Fazendo, muitas vezes, refazendo os estudos de caso, enfim. Hoje eu fico realmente à disposição aí, e não quis colocar nenhuma aula para vocês terem realmente a possibilidade de contar comigo em relação a dúvidas inerentes, e aí estamos aí juntos até às 13 horas. Aqui, aproveitando, eu deixei no Forms uma pergunta que é relacionada a uma complementação do transtorno alimentar, né, do conteúdo sobre transtornos alimentares. Então, eu não sei se vocês já tinham ouvido falar, né, na ortorexia e também na drancorexia, onde são, no caso da ortorexia, ele ainda não é considerado oficialmente, né, reconhecido como um transtorno alimentar, mas discute, sim, o conceito, né, as suas características, as suas interações e sintomas, porque se trata de uma situação onde o indivíduo ele tem uma fixação por saúde alimentar, né, então, é uma situação
em que, aparentemente, entre aspas, né, as pessoas estão muito preocupadas com a alimentação saudável, e às vezes, ao procurar nos nossos consultórios, ambulatórios, parece que o paciente ele tem uma alimentação de qualidade muito boa, mas só que, quando você vai investigar, né, muitas vezes os conceitos que eles têm são conceitos que não são tão adequados assim. Então, eles exacerbam na questão da cocção, muitas vezes, né? Então, pensando que aquilo é saudável. Então, eles têm, muitas vezes, mitos, eles têm, muitas vezes, alguns conceitos em que foram seguidos, em que eles seguem a parte aí que não é das melhores, né, essa mídia social que às vezes veicula assuntos que não são dos mais fidedignos, então a gente tem que também, né, pensar aí que podemos ter um paciente com esse perfil, então aquela pessoa que fala, não, olha, eu fiz um suco de laranja, apaga a luz, porque vai aqui retirar toda a vitamina C do meu suco de laranja. É uma coisa exacerbada, né? Então, sempre quando eu falo para vocês da questão do bom senso, quando sai fora, né, ou para mais ou para menos, é porque nos chama a atenção. Então, embora as pessoas estejam aí com o intuito, né, de fazer uma alimentação saudável, nem sempre é saudável. Às vezes já se isolaram socialmente, que também pode propiciar aí em algum comprometimento, inclusive de saúde mental, e que não é da melhor forma, né? Então, eu peço realmente que vocês aí façam, né, toda uma reflexão aí quando atenderem pacientes no consultório. Eu dei até na semana passada aí para vocês um questionário que pudesse ser aplicável, e aí vocês notando algo que não está tão bom assim, vamos já começar a trabalhar aí esse comportamento alimentar. E também a drancorexia, né, que também é chamada de anorexia alcoólica. Então, as pessoas falam assim, não tem problema eu beber, comer arroz, feijão, engorda, mas a bebida, né, primeiro que álcool volatiza, né, álcool não tem tanto problema, enfim, e aí acaba tendo aí todo um comportamento de alcoolismo, bem como as deficiências também, que acabam sendo semelhantes. Então, a gente acaba, não tem, se vocês procurarem drancorexia e cuidados nutricionais, dificilmente você vai encontrar essa orientação. Então, a gente acaba, toda vez que a gente não tem aquela orientação vigente para aquela situação em especial, nós vamos fazer uma cópia daquilo que é orientado para os pacientes que são alcoólatras. Então, deficiências, normalmente, de complexo B, né, é importante que a gente corrija esse paciente em relação a isso, né, então, desmistificar, falando que não é o álcool que vai resolver o problema, né, o transtorno alimentar, então acha que o álcool não tem calorias, ele tem sim, é mais até do que um carboidrato, que hoje está sendo visto aí como grande vilão, né, então acho que, de novo, né, a gente trabalhar com a desmistificação desses alimentos, a educação alimentar, então inserindo na alimentação desse paciente de forma gradativa, porém que tenha uns hábitos duradouros. Então, a partir do momento que vem com o registro alimentar, aonde a gente identifique ali algo que está faltando em termos de macronutrientes, até micronutrientes relevantes, é importante que a gente faça a devida correção, né? Então, por isso que eu acabei colocando aí essas artigos complementares, para que vocês possam, mais uma vez, aí, ter essa reflexão, né? E também ficar de olhos mais abertos do que nunca, quando a gente trata aí no consultório, os pacientes que vêm em busca, às vezes, de uma perda de peso, né, enfim, ou uma reeducação alimentar mesmo, tá? E acabei também aproveitando e postei um artigo sobre a última diretriz, a 8ª diretriz de hipertensão, que, na verdade, ela vem como uma complementação daquela 7ª diretriz que a gente já falou na aula lá de hipertensão, é mais mesmo para confirmar aquilo que a gente já colocou em relação ao uso de cálcio, né, que contém normalmente as fontes de cálcio, os compostos bioativos, que são hipotensores,
o uso do potássio, que hoje está bem evidenciado, né, em relação a levar natriurese, diminuição de secreção de renina, e aumento de prostaglandina. Então, eles falam muito da questão de usarmos mesmo as fontes de potássio aí para esse controle da pressão, né, uma vez que traz todos esses benefícios. E essa diretriz, ele fala até da questão da espiritualidade, né, não o indivíduo ser espírita exatamente, mas ele controlar mais as emoções, que podem controlar mais os quadros de estresse, que consequentemente controla a pressão arterial. Então, a questão da espiritualidade, que ali está descrito, né, é usar essa possibilidade de controlar mais as emoções, se sentir mais seguro, né, com as práticas diárias, em momentos, muitas vezes, de desafios, de frustrações, né, de tristeza mesmo, né, então, realmente, a religiosidade da pessoa, hoje, ela está sendo vista como algo que ela também acaba sendo um coadjuvante dentro dessa proposta de qualidade de vida, né? Então, por isso aí que também foi enaltecido. Então, deem uma lida, né, com calma. Então, até o final, se eu for vendo coisas que são interessantes para vocês, eu vou aqui inserindo no nosso Teams e, obviamente, vocês também terão aí um conteúdo bem atualizado para que vocês possam atuar na prática clínica de forma bastante efetiva. Ok? Dúvidas? Algo que gostariam de comentar? Minhas lindas, muito obrigada, viu? Eu também vou sentir falta de vocês. Aliás, eu já estou até me preparando psicologicamente para isso, porque esses encontros de quarta-feira são muito gostosos. Eu que agradeço a participação de vocês sempre aí fiéis, né? Com cansaço, sem cansaço, enfim. Realmente foi uma sintonia muito grande, está sendo, né? Uma sintonia muito gostosa aí, nossa. E eu desejo que vocês tenham muito, muito sucesso. Eu vou estar sempre torcendo aí por vocês, sei que vão ser profissionais maravilhosos, viu? Quem sabe logo a gente se encontra no nosso estágio aí, né? Estágio de clínica, viu? Mas, independente, eu vou estar sempre aqui e realmente, para mim também foi muito gostoso esses nossos encontros aí de quarta-feira. E como eu falava e repito, né, eu não senti passar o tempo, teve dias aí que eu me empolguei, fiquei aí mais de 2 horas falando, e realmente, vocês são muito acolhedores, e foi muito gostoso. Vamos torcer, Fabi. Muito obrigada a todos. Olha, a Fabiana, a Luciana, a Mirene, a Gabriela, a Fernanda. Olha, eu não quero ficar falando nomes para não correr o risco de esquecer, porque são todos muito queridos, viu? E o meu maior, hoje, né, o meu maior sonho é que realmente eu consiga conhecê-los pessoalmente. Eu conheço hoje vocês pelas fotos, pela voz, né? Mas realmente para mim vai ser muito gostoso se eu conseguir conhecer vocês até o final desse término aí da graduação, né? Eu conhecê-los pessoalmente, viu? Vai ser muito gratificante, porque realmente, se por aqui, né, numa situação em que a gente não tem o contato físico, já foi muito bom, imagine a gente se conhecendo pessoalmente, né? Então, eu fico até emocionada aí de poder ter tido esse tipo de acolhimento e de reconhecimento por parte de vocês, viu? Muito obrigada aí por vocês terem
todo esse cuidado, esse carinho, com que, inclusive, executaram as ações, né, as atividades propostas, e com certeza, em breve, quem sabe a gente consegue se conhecer pessoalmente, viu? Um beijão para vocês, muito obrigada, e eu vou estar aqui, hein? Até 1 hora, tô lá, qualquer coisa, vocês só me acionarem aí, viu? Eu vou baixar a nossa aula aqui gravada, e aí eu posto também no YouTube. Boa semana, pessoal. Boas provas, né? Lindas.